Boa tarde, turminha. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, e vocês já sabem que hoje a tia Marcela estará viajando, não só hoje, mas as aulas de segunda, terça e quarta serão aulas em vídeo, tudo bem? Então vamos lá, nossa aula de hoje nós temos dois temas, dois assuntos. Primeiro, nós vamos falar sobre o Dia do Índio, que é o dia 19 de abril, o dia de hoje, e depois nós teremos a nossa atividade de português, tudo bem? Fiquem preparados aí. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o Dia do Índio. Por que essa data é uma data tão importante? No dia 19 de abril é o dia que nós comemoramos o Dia do Índio, o Dia dos Povos Indígenas. Vocês sabem que na história do Brasil, a história indígena é muito importante. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, eles encontraram os índios vivendo aqui. Os índios eles já tinham a sua cultura, o seu costume, as suas casas, a sua família, o seu modo de viver antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil. Quando os portugueses eles encontram o Brasil, eles dão de cara direto já com os índios. Só que o modo como os índios viviam e o modo como os portugueses viviam era completamente diferente. Só que os portugueses, eles tinham mais força do que os índios. Então, para os índios, a chegada dos portugueses foi muito complicada. Os índios sofreram bastante e perderam muito com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Por quê, gente? Quando os portugueses eles chegaram aqui e viram o Brasil, a terra do Brasil, os portugueses ficaram felizes da vida, porque tinha muitos recursos naturais, várias coisas que eles podiam usar lá em Portugal, que eles podiam vender, e eles ficaram felizes com essa história de ter encontrado uma terra tão rica. Só que eles esqueceram que já viviam um povo aqui. E aí, os portugueses e os índios, eles não se deram muito bem. Houve várias brigas, os índios viraram escravos por muito tempo, os índios eles fugiram, muitos índios morreram por causa disso. Ao longo desses 520 anos da chegada dos portugueses aqui no Brasil, os índios eles perderam muita coisa. Eles perderam a terra deles, eles perderam o direito de viver do jeito deles. E no dia 19 de abril é o dia onde os povos indígenas lutam, buscam por direito, pelo direito de ter a terra deles preservada. Ninguém pode invadir um território indígena, ninguém pode chegar em um território indígena e dizer que o jeito como os índios vivem é um jeito errado, que eles precisam mudar. Hoje em dia, devido ao dia 19 de abril, que foi um dia onde líderes indígenas pensaram em formas de se proteger para que eles continuem vivendo do jeito deles, que eles têm todo o direito de viver do jeito deles, por mais que seja diferente do nosso. Então, no dia 19 de abril é um dia onde os povos indígenas, eles lutam, buscam pelos seus direitos. Por isso é super importante falar sobre a cultura indígena nas escolas com vocês, para que vocês entendam que, por mais que os povos sejam diferentes, todos merecem ser respeitados. E o dia 19 de abril é esse dia de lembrar que existem outras culturas, principalmente aqui no Brasil, que nós temos um país que em cada lugar, cada um tem a sua música, cada um tem a sua cultura, o seu jeito de viver, e tudo isso é influência também dos povos indígenas. Então, o dia 19 de abril é um dia de lutar pelos direitos aos povos indígenas, o dia de comemorar o Dia dos Índios, tudo bem? Então, depois de a gente conhecer um pouquinho da história dos índios, nós vamos agora para a nossa atividade de português. Lembrando, durante essa semana, a tia Marcela vai voltar nesse assunto para falar sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Essa semana é uma semana de muitos feriados, de feriados nacionais. Então, nós vamos falar bastante da história do Brasil durante essa semana toda, tá bom? Então, atenção agora para a nossa aula de português. Então agora, depois de entender um pouquinho da importância dos povos indígenas para o Brasil e para tantos outros lugares, vocês vão abrir o livro de português na página 44
porque nós vamos realizar a nossa atividade de português de hoje, tudo bem? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos falar sobre dígrafos. Tia Marcele, o que são dígrafos? Exato. Lembra que a tia Marcele começou a conversar com vocês sobre as regrinhas do nosso português, que não é só saber ler e escrever, mas que nós precisamos entender também a nossa escrita, o que nós temos lido, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre os dígrafos. O que são dígrafos? São aquelas letras que juntas, elas formam um único som. Exemplo, se a tia Marcele coloca assim a palavra carro. Carro. Na palavra carro tem 2 R's, certo? Todo mundo tá vendo aí os 2 R's? Só que eu não faço barulho de 2 R's. Não faço. Eu faço um único barulho. Ro. Ro. O R fica... Esse barulho dessas 2 letras juntas, formando um único som, eu vou dizer que é um dígrafo. Exemplo, a palavra chapéu. Tá vendo chá com CH? Então, o CH formam um único som. São 2 letras formando um som só. Então, o CH também é um dígrafo. Ó, CHA vai formar o som de chá. O CH fazendo o som de X. Tudo bem? Quer ver? Outro exemplo. A palavra ninho. Olha só, NH no final. O nho. Esse barulho é formado pela letra N e pela letra H. N e H, eles formam um dígrafo, 2 letras fazendo um único som, formando um único som. E nós temos diversos dígrafos, RR, SS, SC, NH, LH, CH, vários dígrafos. Tia Marcele vai colocar todos eles aqui para vocês verem. O que é o dígrafo é quando eu tenho 2 letras formando um único som. Isso vai acontecer bastante. Na página 44, ainda falando sobre as histórias em quadrinhos, coisa que vocês vão ter que criar uma história em quadrinho hoje também. Ó, tá perguntando aqui qual tipo de balão o desenhista Carlos usou para construir toda a história. Por que ele usou esse tipo de balão? Na página 43 está mostrando aqui os tipos diferentes de balão que podem ser usados quando você vai escrever uma história em quadrinho. No balão lá da outra aula, que vocês trabalharam a história em quadrinhos, o balão era um balão simples, ó. Não tinha... Ó, um balão bem simples. Eu quero saber por que o autor usou esse balãozinho. Você vai colocar a resposta na página 44 do livro de português. Um balão simples está bem aqui, dizendo quando ele é usado. Aí você vai responder para mim. Depois, seguindo a página 44, você vai ver aqui, ó, atenção. Observe 2 palavras retiradas do texto. As 2 letras em destaque, que produzem apenas um som, formam um dígrafo. Então, foi o que a tia Marcele acabou de falar para vocês. Ó, 2 letras juntas formando o mesmo som. A palavra é passarinho. O NH aqui, ó, forma um som, um único som para fazer nho. E a palavra ninho também tem NH para fazer o som do nho também. Então, vamos lá. Número 1, tá escrito assim, ó. Encontre no caça-palavra as palavras escritas com NH, com o dígrafo NH. Vocês vão procurar nesse caça-palavra todas essas palavrinhas aqui, ó. Pinheiro, minhoca, caminho, aranhas e gafanhotos. Todas elas têm dígrafo. O NH é um dígrafo. Você vai procurar cada uma dessas palavrinhas aqui. Então, na página 45, você vai completar esses espaços aqui com as palavras que você encontrou no caça-palavra, tudo bem? Então, tá assim, número 2, agora complete as frases abaixo com as palavras que você encontrou no diagrama, no caça-palavra, lá da outra página. Aí tá, a primeira frase tá assim, em sítios e fazendas
É comum encontrar árvores como o... Que tipo de árvore? Você vai olhar lá e vai ver qual é a palavra que encaixa melhor. Alguns animais são vistos pelo pontinho, como as... Outro animal que estava lá no caça-palavra e outro animal que estava lá no caça-palavra. Se cavar na terra, encontram-se... Quais são os animais que são encontrados se você cavar na terra? Com facilidade. Tudo bem? Tranquilo. Você vai completar usando as palavras que você encontrou no caça-palavras. Então tá, na página 45, esse segundo exercício, você vai precisar montar uma história em quadrinhos, observando essas duas araras conversando aqui. Você vai criar esse diálogo e essa história. Você vai até a página 6 do material de apoio e vai criar essa história usando 4 balões. Você vai escolher o balão que você quiser. Você pode voltar aqui na página 43, dar uma olhada nesses balões, ver o que cada um significa, tudo bem? E você vai criar a historinha dessas araras, do jeito que vocês quiserem, tá bom, turma? Só que só podem ter 4 balões, sejam bem criativos. Não se esqueçam, se vocês quiserem fazer um diálogo, criar um diálogo, vocês têm que prestar atenção nos sinais de pontuação. Se for um diálogo entre elas, vocês precisam usar travessão. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês precisam usar interrogação. Se você quiser expressar algum sentimento, você precisa usar exclamação, as vírgulas, ponto final. Não se esqueçam disso. Nome de pessoa, sempre com letra maiúscula. Início de frase, sempre com letra maiúscula. Tá bom? Tenho certeza que vocês vão arrasar. Dá um pause, faz essa parte aí todinha. Depois você vai pular para a última parte da nossa atividade de hoje, que é a página 46, que é uma interpretação de texto. Só que o texto é pouquinho texto, vocês precisam mais interpretar a imagem. Então, depois que você já fez o seu diálogo todo, já criou as suas histórias com as araras, você vai vir para a página 46. O que vai acontecer? Leia a charge a seguir. Temos aqui um balão simples. Temos um menino contando. Ele tá 99, 100, lá vou eu. Só que olha onde esse menino tá. Em cima de um caminhão encostado em uma árvore. Aconteceu alguma coisa para ele estar nessa situação. Alguma coisa aconteceu onde ele estava brincando e ele não percebeu. Vocês precisam responder essas duas perguntas, número 1 e número 2. Na número 1 tá assim: observando o desenho e o balão do quadrinho, o que aconteceu? O que aconteceu com esse menino, gente? Você vai botar a resposta aqui pra mim. Início de frase com letra maiúscula, tá legal? Número 2. O que o menino poderia ter dito ao abrir os olhos? O que você acha que esse menino falou quando ele abriu o olho e percebeu que ele estava nessa situação? Você vai responder aqui pra mim, tá legal? Essa é a nossa aula de hoje, tudo bem? Um beijo pra vocês, não deixem de me mandar foto das atividades. Até amanhã!